Bom dia a todos. Nosso grupo é composto por Rodrigo, Gabriel, Anthony e Eduardo. E iremos falar sobre o quinto episódio da incrível série da Netflix chamada Abstract. Esse é o episódio sobre design de automóveis e é protagonizado por Ralph Gilles. Ralph nasceu em 1970 e cresceu em Montreal, no Quebec, entre a década de 70 e a década de 80. É filho de imigrantes haitianos, com um pai severo que queria muito que seu filho fosse engenheiro, enquanto Ralph almejava ser artista. Seu amor por carros surgiu no primeiro momento que ele reparou que todos os carros da sua época, todos os carros que ele observava, eram muito feios. Então, aos 9 anos, ele viu um Porsche 911 Turbo e, impressionado, se perguntou por que aquele carro é mais bonito que os outros. Com isso, ele começou a reparar mais em carros, começar a prestar mais atenção. E ele gostava muito de assistir programas sobre automóveis na TV. Ralph ficava horas em seu quarto rascunhando e evoluindo seus desenhos de carros. Seu irmão via sempre seus desenhos e ele mesmo admitia que Ralph tinha um dom. A tia de Ralph, que também era uma professora, reconhecia seu potencial e insistiu para que ele se aprofundasse nesse seu lado artístico. Ela então disse de uma forma agressiva: "O que você vai fazer com seu gosto por desenhar carros?" Na época, Lila Coca da Chrysler fazia comerciais clássicos, então sua tia sugeriu que Ralph mandasse uma carta com alguns desenhos para ele. Passaram-se algumas semanas. Então ele é respondido com uma carta que dizia: "Caro Ralph, olhei seu portfólio e acredito que você tem potencial para fazer carreira em design automobilístico. Seu portfólio é muito promissor, recomendando assim algumas faculdades de design." Assim passaram-se os anos, e com medo de desapontar seu pai, ele entrou em uma faculdade de engenharia no Canadá. Mas se questionou sobre o que realmente queria. Então, depois de 5 semanas, ele vai lá e abandona a faculdade. Ainda estava morando na casa dos pais e havia lotado o porão de desenhos e esboços de carros. Foi quando seu irmão foi o visitar para passar as férias. Surpreso com a grande quantidade de desenhos que Ralph fez, ele o relembra da carta da Chrysler e consegue encorajá-lo para enviar seus melhores desenhos para a empresa. Enfim, em 1992, ele conseguiu um emprego e se casou na mesma época. E seu pai ficou muito orgulhoso. Mas infelizmente ele veio a falecer no outono de 1998 e não pôde ver Ralph se tornar líder e ter seu filho. Hoje em dia, Ralph continua sua carreira como chefe do departamento de design da Chrysler com seus grandes projetos. A Chrysler e a Mercedes se fundem, assim formando a Daimler Chrysler em 1998. Ralph pressentia que algo ruim viria disso, e que não era necessária essa fusão. Depois de 2 anos da fusão, tudo tinha ficado estranho. Faltava investimento nos produtos, e isso quase destruiu a carreira de Ralph e a Chrysler junto. A Mercedes abandona a Chrysler e a deixa para morrer. Logo, uma empresa de capital privado compra a Chrysler e eles promoveram Ralph para chefe de design, mas colocaram a área de design como subordinado da engenharia. Ou seja, é como se fosse design e não fosse algo importante. Ainda por cima, chega uma crise econômica e é criado um programa de demissões voluntárias. Ralph sentiu como se fosse o último a abandonar o barco, só que sairia quando realmente acabasse tudo. Mas ele não se preocupou, pois ele tinha sua família. Tudo que passou, por mais que tenha sido terrível, ele não mudaria nada. Isso o deixou mais forte, resiliente e agora não tinha mais medo de nada. Ele só perde 3% de toda sua equipe no programa de demissão voluntária, enquanto a empresa toda foi cerca de 40%. Só em 2011, eles começaram a se reerguer. Eles receberam um empréstimo do governo, com juros elevadíssimos, e com uma condição de que fossem gerenciados. Foi aí, então, que a Fiat se comprometeu em gerenciar a Chrysler. Eles pagaram, assim formando a Fiat Chrysler Automóveis. Eles pagaram, então, totalmente a dívida e Ralph é promovido para chefe de design global da FCA. Bem, a importância do design dos carros está na conexão das pessoas com eles. Tanto a emoção que ele te traz à primeira vista, quanto o sentimento a longo prazo. Muitas vezes o carro ser bonito e chamativo, com um design que combine com você, é melhor do que um carro com funcionalidades mais avançadas, mas que não cria uma conexão com você. No quesito de evolução da beleza,
Pode-se notar que os carros antigos eles são feitos com a maior eficiência em mente, pela sua simplicidade dos materiais e da época. Porém, hoje em dia, o futuro do design, a da beleza, não é só em simplicidade, e sim na tecnologia e de improvar o futuro da locomoção. Eles fazem isso visando a ideia de eficiência na energia e potência do carro. Sendo assim, é importante lembrar que criar tendências, por mais necessário que seja, ainda assim leva muito tempo. Os designs são feitos principalmente para diminuir essa diferença entre casa e carro. Eles não servem para você pensar o carro como se fosse um instrumento para chegar do A até o B, e sim para você chamar de uma extensão da sua casa, um lar, coisa que você pode chamar de seu. Com isso, a tecnologia implementa isso com a autonomia, fazendo com que o motorista consiga relaxar no momento de mais estresse, como a ida ao trabalho. Porém, Ralph não concorda 100% com essa ideia. Como ele mesmo disse, será que um carro é um lugar onde queremos estar e não só onde sentamos e vamos em frente? O objetivo do carro autônomo é para a solução de problemas e focar em sempre inovar e reinventar o jeito de dirigir. Porém, Ralph aponta também que existem pessoas que gostam de dirigir carro e provavelmente não vão olhar a ideia de ser autônomo muito boa. Então, sua solução seria que o carro não fosse 100% autônomo, e sim quando você quisesse aparecesse um volante e você mesmo dirigisse. Sua ideia é mais para gente que gosta da liberdade de sentir o volante na mão e poder ir para qualquer lugar sem ter que apertar em um lugar do GPS.